Então tudo começa aqui. Eu não sei se foi aqui que alguém disse: nós não vamos entrar nessa batalha com as nossas mãos. Nós vamos entrar nessa batalha hostil, que o Senhor espera que você e eu façamos isso com coragem. Mas nós temos que lembrar que a santidade, ela é um quesito extremamente importante na nossa vida, como igreja, como pessoa, como pai, para avançarmos nesses dias terríveis. E o apóstolo Pedro, ele chegou a dizer, no capítulo 1, versículo 16 de 1 Pedro, ele diz: está escrito, sejam santos como eu sou santo. Nós só podemos entrar, querido, nesse mundo hostil com uma vida de santidade. Agora pensa você na sua cabeça: mas, pastor, ser santo é falar manso, ser, sabe, aquela coisa doentia, melancólica. Tem nada a ver. Tem gente que confunde as coisas. Ser santo eu não posso dizer não, ser santo eu tenho que só levar aqui, ser santo eu tenho que ir por aí afora. Não, queridos. É você reconhecer a sua natureza pecaminosa, pedir perdão. Você saber que tem um soberano, um Deus, que temos que prestar conta, mas que perdoa a nossa iniquidade. Um Deus amoroso, que uma vez que pedimos perdão com sinceridade de coração, Ele perdoa. E assim nós podemos ser autênticos, colocar a nossa personalidade de forma bem clara, sem ser melancólico e ser santo. Estudar a Bíblia e a oração. Então Pedro diz: sejam santos, porque eu sou santo. Sabe, queridos, só assim nós vamos poder fazer diferença nesse mundo hostil. Paulo chegou a dar um exemplo, voltando lá para Timóteo. Ele disse uma coisa que eu achei interessante. Ele disse: olha, meu filho Timóteo, eu quero te dizer uma coisa. Esse é o ambiente dos últimos dias e possivelmente também agora. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Olha só o que Paulo diz no versículo 10. Você, meu filho, você conhece com o que eu ando. Você tem seguido de perto o meu ensino. Você conhece a minha conduta. Você conhece a minha fé. Você sabe que eu sou um homem de Deus. Você sabe que eu tenho amor por Deus. Meu filho, olha para esse teu pai do coração, Timóteo, e segue o meu exemplo. Por isso que Paulo nunca foi envergonhado nas suas viagens missionárias. Por isso que Paulo nunca passou vergonha. Porque ele tinha uma consciência de santidade e ele até desafiou o seu filho na fé. Pode seguir o meu exemplo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, lá aquele texto que nós acabamos de ler, Pedro disse ali, está escrito: olha, sejam santos, como eu sou. Sabe, queridos, só tem uma maneira de envergonharmos. Só temos uma maneira de batalhar na nossa vida, como igreja, é com santidade. Do jeito que eu falei com você. Não com uma vida melancólica, aquela coisa de coitadinho, autêntico, firme, em oração. Eu vi um pastor dizendo: a igreja, ela anda de olhos fechados, de joelhos dobrados. O crente avança na obra missionária de olhos fechados.
Certa ocasião eu estava na igreja de Itapuranga e quem sabe aqui os frutos do Espírito Santo, que todo crente deve saber. Queridos, é vergonhoso. Ninguém sabia o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, junto com santidade, será uma obra missionária perfeita, sabe? Será um vitorioso diante de Deus. Eu estava dizendo para minha esposa lá em Nova Veneza, talvez tenha alguém que já morou por lá, não sei, aqui, que está aqui. Ele diz que é uma cidade com um índice de catolicismo muito forte, é mesmo. É uma extensão de Roma. A missionária passou, a igreja está há 20 anos em Nova Veneza. E não tem ninguém. E fechou há uns 6 meses atrás, o templo fechou. Eu disse à minha esposa, isso é verdade. E só tem uma maneira da gente fazer a obra nessa cidade. É orando. Orando sem cessar e chorando, para que Deus mostre as almas deste lugar. Sabe, queridos, vamos lá no livro de Efésios, capítulo 4, vamos continuar pensando na santidade, não vou demorar muito. E olha, Paulo propõe para os santos uma vida de santidade. Ele propõe algumas coisas aqui, e nessa noite já foi até lido. Ele disse: faça todo o esforço como santo para conservar a unidade. E ele continua dizendo: portanto, cada um de vocês na vida de santidade, ele diz, deve abandonar a mentira. Eu encontrei um irmão, fui pagar uma conta da loteria e peguei o irmão com a mão na massa, pagando um carnezinho daquele de jogo. Aí eu, pastor, estou fazendo uma fezinha. Não é pecado fazer uma fezinha. Sabe, queridos, como cristão, nós temos que se posicionar. Temos que andar como a Bíblia manda. Somos pessoas de uma única palavra. Ele diz aqui: deixe a mentira. Olhando para esse texto, ele diz: portanto, cada um deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo. E quando vocês ficarem irados, não peque, mas de alguma forma tenta apaziguar. Eu ouvi alguém esses dias da igreja dizendo assim: que raiva, que raiva, que raiva. Eu digo: que coisa, isso é fruto da carne. Queridos, é muito sério. Deus espera que a igreja dele aqui nessa terra cresça, saudável. Mas ele não está pensando no pastor. Todos nós temos essa responsabilidade. Ser santo é responsabilidade de cada pessoa aqui. Pregar a palavra é responsabilidade de uma igreja submissa, comprada por sangue. É responsabilidade minha e sua. Nós que criamos uma coisa demoníaca dentro da nossa igreja, que existe a comissão de evangelismo. Querido, evangelismo é para todos. E todos devem andar com santidade, se apartar da mentira, abandonar a ira.
É o que a palavra de Deus nos diz. Ele diz: o que furtava não furte mais. O irmão chegou para mim e disse: pastor, eu cheguei na igreja, deixei minha Bíblia no banco, fui no banheiro, quando voltei o dízimo não estava mais. E tem ladrão dentro da igreja. Aí eu tirei por menos. Que pastor fez tanta coisa, assim, foi levar tudo a ponta da caneta, né? Dá uma confusão muito feia. Vamos pegar esse lalau. E peguei. Porque, queridos, eu tenho um colega pastor, Marcos Rogério, pastor conhecido, homem sério com Deus. Ele foi pastorear uma igreja na cidade Nova 5. Não, foi pastorear uma igreja, pastor Edimburgo. Foi pastorear uma igreja na cidade Nova 5. E 2 anos lutando com a igreja, lutando e trabalhando, e a coisa travada. E ele é um homem de oração, disse: eu sei, vou descobrir isso. E orou. E Deus disse: olha, na diretoria da tua igreja tem 2 problemas. O vice-presidente tem um caso para a tesoureira. Outro problema: fulano é espírita. Ele estava na diretoria, mas ele é espírita. Ele foi rapidinho, Deus mostrou. Deus mostra. Quando o homem leva a sério a sua vida cristã com responsabilidade, nada fica nas escondidas. Então Deus mostrou e aquilo foi corrigido. E ele diz aqui: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, isso faz parte de uma vida de santidade. Cuidado com as tuas palavras, encoraja, não murmura, exorta, mas com alegria e com amor. Faz parte da nossa caminhada. Ele diz, versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação, livre-se da gritaria, da calúnia. Tira isso. Ele diz tudo isso. Ao contrário, ele diz: coloque na tua vida a bondade, seja compassivo uns com os outros. Então, o crente, queridos, por que eu estou mostrando isso? É porque a nossa realidade ela é cruel. E nós não podemos entrar nessa realidade despreparada. Nós temos que ter consciência cristã. Temos que avançar. E eu quero só concluir voltando para Hebreus capítulo 12. Porque temos muita coisa boa ainda. Então, pastor, o que mais fazer? Somos santos, fomos separados, éramos escravos, agora somos filhos, somos santos, temos como consequência disso a eternidade do lado de Cristo, temos que nos separar da mentira, de tudo aquilo. E agora vamos tomar alguns exemplos. O que diz Hebreus capítulo 12? Ele diz aqui, esse versículo, sou apaixonado nele. Ele diz: olha, filho, portanto, também nós, esse autor desconhecido, uma vez que estamos tão rodeados de testemunhas positivas, testemunhas bíblicas, filho, olha para as testemunhas que nós temos por todos os lados. Testemunhas de homens santos, testemunhas de mulheres santas que estão dentro da nossa casa, estão dentro da igreja, dentro da cidade. Olha para os exemplos, as testemunhas da Bíblia. Olha para essas pessoas, filho.
Nós estamos cercados de testemunha por todos os lugares. Eu tive uns problemas passados aí e eu pensei em desistir do ministério. Eu pensei tão seriamente que até o meu carro, Deus me deu para ser mordomo. Cabia 5 pessoas, eu não quero carregar gente. Eu vou comprar um, carrega 2 pessoas. Aí fui num lugar, troquei uma saveira. Agora eu vou voltar a arrumar outra. E eu me lembrei de algumas testemunhas. Pastor Geral, Pastor Milton Macedo, Pastor Valdir Soares, Pastor José Alves Batista, Pastor Antônio Pinheiro, homens que já estão há muitos anos, que não desistiram e que estão sendo fiéis no chamado em que Deus convocou. Eu digo, como é que eu posso desistir? São testemunhas. Pastor Saulo, também lembrei de muitos outros. Sabe, queridos, que Deus está dizendo para ti, lembre de alguém que tem uma vida de santidade. Se tu olhar um pouco mais, tu vai ver. Talvez você não tenha que andar muito. Talvez essa pessoa esteja na tua casa. Seja santo. Seja santo. E tome como exemplo as testemunhas que Deus tem em teu lugar. Amém? Amém. Terminando, eu quero voltar para aquele versículo de Romanos, não vou mais me alongar. Você que está aqui nessa noite, querido, que está longe dos caminhos do Senhor, que precisa se reconciliar, ou que você está aqui, que não tem certeza da sua salvação, vamos voltar para Romanos 6, novamente, versículo 22. Ele diz aqui nesse versículo, Romanos 6, 22, ele diz, relembrando, falei para a igreja, vamos pensar agora em outra pessoa, você que está por aqui nessa noite e que está ouvindo a palavra. Ele diz aqui mais uma vez, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram filhos, escravos de Deus, agora vocês têm como fruto a santidade e o seu fim é a eternidade. Mas a palavra que eu quero aqui é eternidade. Eu vi uma história, uma ilustração esses dias que eu achei impressionante. O neto chegou na casa do avô muito alegre e disse, vô, passei no vestibular. E o vô, meu filho, fez aquela festa. E o vô muito sábio. E depois, filho, vô, eu vou estudar. E depois, filho, vô, eu vou me formar. Filho, depois, vou me casar. E depois, avô, como todo mundo casado, filhos. Eu vou. E depois, avô, sai dessa. E depois, avô, vou arrumar um emprego. E depois, vou me aposentar. E depois, vou morrer. E depois da morte. E depois da morte, a eternidade. Queridos, quanta gente bonita tem morrido sem Cristo. É muito comum ouvirmos os velórios, alguém